Olá pessoal, tudo bem? É o seguinte, eu acabei de chegar do trabalho, eu estou aqui em casa pensando em você, num ponto importante que hoje foi indagação de um aluno em sala de aula, né? Que o Supremo Tribunal Federal, inclusive ele decidiu sobre isso. É bem interessante que nós temos o que? O tempo do crime e temos o lugar do crime. Eu preciso entender um pouquinho isso, em apenas 5 minutinhos, vamos conversar, ok? Então veja bem, se você quiser anotar o tempo do crime e lugar do crime. Muito bem, nós temos 3 teorias que disputam o tempo do crime. Quais são as teorias? Veja bem, nós temos a primeira teoria, que é a teoria da atividade. Teoria da atividade. A segunda teoria é a teoria da ubiguidade ou mista. Terceira teoria é a teoria do resultado. Muito bem. A primeira teoria, que é da atividade, eu preciso entender como é que funciona essa teoria, preciso entender a teoria mista e a teoria do resultado para saber qual teoria o Código Penal adota com relação ao tempo do crime e qual teoria o Código Penal adota com relação ao lugar do crime. Então veja só, senhores, a teoria da atividade, tempo do crime, né, é o momento da prática da ação ou da omissão. Não importa o resultado. Legal. A teoria do resultado, importa sim o resultado e não importa a ação ou omissão. Muito bem. A terceira e última teoria é a chamada teoria da ubiguidade ou mista. O que significa a teoria da ubiguidade ou mista? Veja bem, teoria da ubiguidade ou mista é a fusão das duas teorias, ação, omissão e o resultado. Ou nós temos a teoria da atividade e teoria do resultado. Ubiguidade ou mista é o momento da prática da ação ou da omissão ou do resultado. Recapitulando, atividade, ação, omissão, não importa o resultado. Resultado, importa o resultado, não importa ação ou omissão. E ubiguidade ou mista, tanto faz a ação ou omissão quanto o resultado. Muito bem. Mas para isso eu preciso entender qual teoria o Código Penal adota com relação ao tempo do crime. Então veja só, senhores, para você não esquecer, você tem de lembrar do seguinte exemplo. Um menor de 18 anos, com ânimos necandi, ou seja, intenção de matar, efetua disparos de arma de fogo na cabeça de terceira pessoa. Essa pessoa é socorrida e está no hospital, está hospitalizado. O sujeito completa a maioridade e a vítima morre. Esse cara vai responder ou não vai responder? Por quê? Porque o menor de 18 anos, ele é penalmente inimputável, sujeito à legislação especial, que é a Lei 8.069 de 90, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito bem, ele vai responder ou não vai responder? Quando ele efetuou o disparo, ele era menor. A vítima morreu, ele era maior. Então veja bem, preciso saber o tempo do crime. Então você vai anotar, você não pode confundir com o momento da consumação. O que nós vamos fazer? Vamos fazer a leitura do Código Penal, artigo 4º. Olha o que diz o artigo 4º do Código Penal. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Ele quis dizer, considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, não importa o resultado. É isso? Então, ele não vai responder porque o Brasil adotou a teoria com relação ao tempo do crime. Alternativa A, atividade. B, resultado. C, ubiguidade ou mista. D, monista. Ele adotou a teoria da atividade. Tempo do crime, atividade. Ok? Até aqui? Muito bem. Só que cuidado, senhores. É o seguinte. E se o menor de 18 anos arrebatar a vítima? Ele arrebata a vítima. O crime é permanente.
Por exemplo, artigo 159, o crime de extorsão mediante sequestro. A vítima fica alguns dias no cativeiro e ele é preso no dia do aniversário dele, ok? No dia do aniversário dele, ele vai responder. Veja bem, senhores, o crime é permanente, aquele em que a consumação se prolonga no tempo, se projeta no tempo, se protrai no tempo. Então, ele vai responder, porque no dia do aniversário dele, ele não era menor. Beleza? Agora, com relação ao lugar do crime, você vai responder qual teoria o Brasil adota. Então, veja bem, é para resolvermos as situações dos crimes à distância. Legal? Com relação ao lugar do crime, qual teoria o Brasil adota? Ou seja, um boliviano efetua disparos, o sujeito, o cara morre aqui no Brasil. Efetua disparos, o cara morre aqui no Brasil. Inclusive, acho que tem a polícia aqui perto de casa. Está ouvindo o barulho? Olha que interessante. Voltando, é o seguinte, o sujeito atira na Bolívia, o cara morre aqui no Brasil. Ok? Qual o lugar do crime? Então vamos fazer a leitura do artigo 6º. Ou, melhor, vamos dar um outro exemplo. Olha só, o sujeito, um argentino envia uma carta-bomba ao Brasil que explode na Espanha na mão de um uruguaio. Ok? Então vamos lá. Olha o artigo 6º. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Lugar do crime, tanto faz, senhores. Argentina, o Brasil, ok? Então veja bem, só que você tem de saber, o Brasil adota com relação ao lugar do crime alternativa A, teoria da atividade, B, resultado, C, ambiguidade ou mista, D, unitária. Lugar do crime, ambiguidade ou mista. Tem uma questãozinha aqui de delegado, ela é bem interessante, presta atenção. Com relação ao tempo do crime, o Código Penal brasileiro adotou a teoria tempo do crime. Tempo, atividade. A, relatividade. B, consumação. C, atividade. D, ambiguidade. E, habitualidade. Evidente que a alternativa C, atividade. Então, tempo do crime, atividade. Lugar do crime, ambiguidade. Muito bem. Então, você vai lembrar da palavra luta. Tempo, atividade, lugar, ambiguidade. Tempo, atividade, lugar, ambiguidade. Ah, mas Rodrigo, sobrou uma. Sobrou uma do resultado. Essa teoria do resultado você vai mandar para o Código de Processo Penal em seu artigo 70. Tudo certo? O sujeito será processado onde ocorreu o resultado. Só que nós temos uma exceção, é jurisprudencial. Muito bem. Olha só, o sujeito efetua disparos de arma de fogo em terceira pessoa aqui em São Paulo. Essa vítima é socorrida e vai a Brasília. Morre em Brasília. Qual o lugar do crime? São Paulo ou Brasília? Onde esse sujeito será processado pelas regras do processo penal? Será processado em Brasília. Eu sei. Mas o que acontece? O tribunal, ele entende que nos crimes intencionais contra a vida, você tem de aplicar uma exceçãozinha. Então, nos crimes intencionais contra a vida, quais são? Os crimes dolosos contra a vida, artigo 5º, 38, a linha D. Crimes dolosos, competência do júri. Homicídio, infanticídio, participação, suicídio e aborto. Homicídio, 121, infanticídio, 123, participação, suicídio, 122, aborto, 124, 126. Muito bem. Aí nós temos os crimes conexos. E quem é a competência? Aí você tem de aplicar uma exceção. Sujeito efetuar disparos aqui em São Paulo, a vítima morre em Brasília, ele teria de ser processado em Brasília. Entendi. Só que vamos afastar a teoria do resultado, ok? E esse sujeito será processado no local em que ele praticou o crime. Legal, pessoal? Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Contem comigo. Vamos embora.